Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mãe, porém, disse: não, João será o seu nome. A primeira pergunta que nos fazemos é como um homem que ficou mudo, que não podia falar, conseguiu comunicar à sua esposa, dentre aquele período dos 9 meses daquela gestação, de que um anjo tinha aparecido para ele e tinha dito que o nome do seu filho se chamaria João. A mãe, porém, diz: não, João será o seu nome. Quando se ama, se é capaz de ouvir o silêncio. E Isabel, naqueles 9 meses, teve a graça que muitos de nós buscamos na nossa própria família. A graça da comunhão, de estarem unidos, de estarem juntos. E é sobre comunhão que nós vamos falar no dia de hoje. Estar em comunhão. Até porque nós estamos bem próximos ao Natal do Senhor. E quando acontece um aniversário, todo mundo gosta de ganhar um presente. E um maravilhoso presente que Deus espera de nós, certamente é a comunhão. A comunhão com Deus, a comunhão com os nossos, da nossa casa, a comunhão com a vontade do Senhor, a comunhão com a sua palavra, a comunhão com o Espírito Santo. O Catecismo da Igreja diz, no número 27, a razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua
comunhão com Deus. É tão triste quando perdemos essa comunhão com Deus. É por isso que quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, e a gente sabe que o pecado rompe a minha comunhão com Deus. É por isso que São Paulo diz que o fruto do pecado é a morte. É por isso que, apesar de uma aparente euforia de algum pecado cometido, logo depois vem a tristeza. É por isso que muitas vezes numa discussão, que talvez você usando a sua inteligência, perspicácia, usando os seus argumentos, ou até mesmo a sua violência nas palavras, você vence, talvez até convence, mas depois você se machuca. Porque todo aquele que fere também é ferido. E naquele instante, naquele momento, nós perdemos a comunhão com o outro. E quando perdemos a comunhão com o outro, também perdemos a comunhão com Deus. A mais sublime dignidade humana consiste na sua comunhão com Deus. É por isso que os santos são felizes. E um verdadeiro cristão traz essa marca da felicidade, porque ele está em comunhão com Deus. Acho tão bonito quando Cura d'Ars, São João Maria Vianney, ele diz que orar é estar em comunhão com Deus. A gente não está no mesmo tom. Eu e você. Vamos sintonizar. Orar é estar em comunhão com Deus. Orar é unir-se a Deus. É por isso que quando a gente reza, tem até aquela música na igreja que diz: há um clima todo diferente. Não precisa tocar essa não. Mas tem um clima diferente. Tem algo diferente. É por isso que muitas pessoas, ao entrarem neste santuário ou na canção nova, dizem: tem uma coisa diferente aqui. Tem um clima diferente. Tem um ambiente diferente. Orar é unir-se a Deus. Tudo isso para falar desta palavra importante: comunhão. E olhando aqui na vida de Zacarias e Isabel, pais de João Batista, eu queria destacar 3 pontos, 3 meios para entrarmos em comunhão com Deus. É tão forte essa questão da comunhão, que a primeira leitura dizia que esse Elias que o Senhor iria enviar, que é João Batista, ele iria fazer com que o coração dos pais se voltassem para os filhos e dos filhos para os pais. Quantos pais, quantos filhos, que talvez estão brigados, estão sem se falar, estão machucados. E nesse Natal seria um grande presente que vocês voltem à comunhão. O primeiro meio para entrarmos em comunhão com Deus, olhando a vida de Zacarias, é a dor. A dor, padre? É isso mesmo, a dor. É um grande meio para entrarmos em comunhão com Deus. Veja, existem famílias, estão divididas, estão separadas, filho para um lado, pai para o outro, irmão aqui, outro lá na China, não quer nem ver, não quer falar,
não quer mandar um zap, mas basta chegar a notícia de que aquele pai está com câncer, está com um tumor, que o médico disse: olha, você tem 6 meses, 3 meses. Todo mundo se une, se junta de novo. Comunhão. Pela dor, pelo sofrimento. Às vezes nós brigamos por coisas que não são importantes. E na hora das dores, parece que os nossos olhos passam a enxergar aquilo que de verdade vale a pena. Quantas vezes nós trocamos as pessoas pelas coisas, pelo trabalho, pelo dinheiro. Não valorizamos o tempo. E quando alguém está na UTI, que só pode encontrar às vezes uma vez por dia ou 2, por 1 hora, cada minuto vale tanto, que eu quero estar junto daquela pessoa, quero estar em comunhão. E a dor na vida de Zacarias passou quando ele ficou mudo, quase como um castigo. Salmo 22, em algumas traduções 23, meu Deus, por que me abandonastes? Porque isso era bom para você. Deus não sabe fazer nada que não seja bom para nós. Mesmo a dor. Ficar mudo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para Zacarias. Assim como muitas vezes um sofrimento, uma dor, uma humilhação em nossa vida. Tudo bem, eu estou chorando, sofrendo aqui nesta cama, mas a minha família está ficando em comunhão, em unidade. Eles estão se perdoando, conversando. O segundo meio para entrarmos em comunhão com Deus é o silêncio. Quem fala demais não escuta o outro. E quem fala demais não escuta Deus. Zacarias era alguém muito importante, falava muito. Era chamado a pregar, a dar bênçãos no templo, sinagogas, casas. Mas agora ele teve que ficar em silêncio para ouvir a Deus. Ele falava de Deus, mas chegou a hora dele ouvir a Deus. E naquele silêncio, ele deixou de ser importante para muitas pessoas. Porque um sacerdote que é mudo, né? Não pode falar. Ainda mais na cultura judaica, que aquilo era sinal de maldição. Ninguém o chamava mais. E naquele silêncio ele passou a descobrir quem de verdade era importante na vida dele. E quem de verdade o amava. Não por aquilo que ele fazia, mas pelo que ele era. A sua esposa, Isabel. Na hora da dor, homens, muitas vezes você vai aprender a valorizar mais a sua esposa. Tem casos aí que o homem traiu, abandonou a mulher e depois, quando ele ficou doente, quem que foi cuidar dele? A esposa. Que testemunho, que força. Silêncio. Silencie um pouco mais para ouvir a Deus, entrar em comunhão com Ele. E o terceiro meio para entrarmos em comunhão com Deus, a humildade. Ele precisou tocar na sua pequenez, na sua fragilidade. O orgulhoso não ora, o humilde ora. O orgulhoso diz: para que eu vou à missa? Eu me basto, basta o meu trabalho. O humilde precisa da missa, da Eucaristia. É por isso que, ai que bonito,
Acompanha aqui a câmera, eu vou sair daqui. Ai, que bonito que na missa nós também chamamos a Eucaristia, que daqui a pouco vamos receber, de comunhão. Que nesse Natal possamos dar este presente para Deus, para a nossa família e para nós mesmos. O presente de estar em comunhão. Através da dor, do silêncio, da humildade. Senhor, nosso Deus e nosso tudo. Olhando para a vida de Zacarias, de Isabel, do seu filho João, deste salmo, Senhor, que nos destes hoje, que dissestes que você se torna íntimo dos que o temem. Nesta humildade, Senhor, queremos entrar em comunhão contigo. Não queremos viver distantes de ti, Senhor. Derrama sobre cada um de nós a graça de ver isso que o Catecismo da Igreja nos ensina, a dignidade humana de estar, de viver em comunhão contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!